Sandro e a gente vai estudar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece, fechar nossos olhos, pensar em Jesus, agradecendo as oportunidades sempre, agradecendo as bênçãos recebidas e as oportunidades que a gente sempre possa melhorar, as oportunidades que a gente possa ver as coisas boas da vida e que sejamos agradecidos por tudo que nos tem dado e que a gente sempre busque sempre o melhor para nós e melhor para todos que estão à nossa volta e que a gente sempre possa evoluir e crescer dia após dia, mestre. Possamos iniciar mais um estudo no dia de hoje, que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, então, no estudo do Evangelho de hoje, nós vamos ver um pouquinho dos bem-aventurados, dos misericordiosos, nos itens 9 ao 13. Bom, galera, então o primeiro tópico do estudo de hoje vai falar sobre o argueiro e a trave no olho. Para começar, vamos entender esse título, né? O argueiro. O que significa o argueiro? O argueiro nada mais é que um cisco, uma poeirinha, tá bom? Então, o argueiro e a trave no olho. O que isso quer dizer? Só esse título já é quase a lição toda. Porque, olha só, vamos tentar entender um pouquinho. Nós temos o costume de olhar para outra pessoa e ver todos os defeitos dela, né? Mas os defeitos nossos, a gente passa pano, a gente não vê. Então é isso que esse título quer dizer. Ou seja, a gente vê a poeirinha, o cisco no olho do outro, mas uma trave, ou seja, uma coisa muito grande que está na nossa frente, no nosso olho, no nosso interior, a gente não vê. Então, o defeito do outro é muito claro, é muito óbvio, é simples de ver. E né? A gente, de maneira geral, a gente acaba pontuando e falando para as outras pessoas: ah, você é assim, você é assim, você é assim. E para nós mesmos, a gente não vê tantos problemas, né? Não vê tantas coisas ruins. Então, essa é a razão dessa primeira parte do nosso estudo, né? Então, ele fala assim, Jesus traz a seguinte passagem: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está entre nós. Então, é isso, né? A gente vê tudo de ruim no outro, mas na gente está tudo certo. E às vezes a gente acaba criticando o outro, mas em nós mesmos a gente faz a mesma coisa. Então, imagina só, a gente fala para outra pessoa: poxa, você é muito preguiçosa, você não faz as coisas, mas vamos falar assim, no seu quarto, no seu dia a dia, você não arruma a sua casa, você não arruma a sua cama, você não é uma pessoa organizada. Então, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e criticando do outro, não faz sentido. Então, é tudo uma questão, vamos falar assim, de exemplo, né? A gente não pode falar, criticar o outro se nós mesmos fazemos a mesma coisa. E às vezes a gente acha que a gente faz uma crítica ao outro, achando que é uma caridade, que a gente está fazendo bem a outra pessoa. E às vezes não é bem assim. Às vezes, lá no fundo da gente, a gente quer tentar, às vezes, magoar a pessoa, ferir a pessoa. Não quer mesmo que ela melhore, né? Então, isso tudo, a gente tem que assim, parar com essas coisas, com essa chatice mesmo de, poxa, criticar todo mundo, toda hora e a todo momento. Isso não é uma coisa saudável para ninguém. Então a gente tem que prestar atenção mais em nós mesmos do que no outro, nos pequenos detalhes do outro. Beleza? Bom, então a primeira parte do nosso estudo é basicamente essa. A outra parte, obviamente, está relacionado com esse assunto, né? Então, assim, o assunto geral desse estudo é essa parte de julgamento mesmo, o que a gente faz muito, né? Então é o seguinte:
Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, imagina uma situação. Os pais estão assim, brigando com o filho pequeno, para assim, falar assim, poxa, não coloca o dedo na tomada, não pode fazer isso. Tá? A gente sabe que não deve, porque vai tomar choque, vai se machucar. Então, a gente como adulto já sabe, né, que não se deve fazer, o que deve fazer. Mas a criança está ali experimentando, vendo o que pode, o que não pode. Ela não sabe realmente, né? O que vai acontecer? Poxa, se eu botar aqui o dedo na tomada, o que vai acontecer? Então ela fica com essa curiosidade, natural. Na vida da gente, agora imagina assim, se duas crianças da mesma idade, pequenininhas, uma chegasse para a outra e falar, não, não coloca o dedo na tomada. Você acha que a outra criança ia ouvir, igual os pais? Não, né? Porque, pô, a criança vai pensar, pô, que essa outra criança aqui tá falando para eu não botar o dedo na tomada, né? Ela deve fazer a mesma coisa do que eu. Então a ideia do julgamento é muito parecido com isso. Porque pensa só, imagina eu falar assim pro amigo meu, pô, você não tem que fazer isso, você tem que ser mais caridoso, mais paciente, para de fazer essas coisas. E se eu faço as mesmas coisas, se eu não sou caridoso, se eu não sou paciente, se eu faço a mesma coisa que ele, que moral eu tenho? Que assim, sabe? Por que eu tenho esse direito de julgar o outro, de reclamar do outro, se eu faço a mesma coisa? Se eu não tenho um grau de moral, se eu não sou uma pessoa evoluída, se eu não sou um espírito perfeito, então por que eu devo julgar o outro se eu faço a mesma coisa ou outras coisas também não tão legais? Então essa é a ideia, que a gente, essa passagem, né, ficou assim bastante conhecida e que assim atire a primeira pedra que ele estiver sem pecado, ou seja, atire a pedra se você nunca errou. Quem nunca errou? E o erro faz parte do nosso crescimento. Então, assim, imagina, é, eu como professor de matemática, chegar assim para os meus alunos falando assim, pô, vocês vão fazer, eu ensinei lá a matéria, papá, lindo, maravilhoso, expliquei, espetáculo. Aí cheguei para eles e falar assim, agora faça os exercícios. Eles vão começando a fazer, papapá, papapá. Todo mundo errou. Aí eu o quê? Eu vou tacar pedras neles? Vou falar, reclamar? Não. O erro deles faz parte do aprendizado. Então, para mim, quando eles erram, é o que eles estão tentando e que eles estão tentando crescer, tentando acertar. É aquela coisa, né? Eu estou errando, mas tentando acertar. Então, na vida é a mesma coisa. A gente precisa errar para aí sim aprender com o nosso erro e evoluir. E não os outros ficarem nos julgando, reclamando, nem a gente reclamando dos outros, né? Não cabe a nós é, reclamar de ninguém, fazer julgamento de ninguém, porque a gente faz a mesma coisa. Então, assim, é tudo uma evolução, um crescimento. É claro, vamos falar assim, em outras vidas, nós com certeza erramos muitas coisas, mas que hoje em dia a gente vê várias coisas, vários erros, e a gente já consegue pensar, poxa, acho que eu não faria isso de novo. Eu acho que isso é errado, isso não é legal. Coisas que antigamente nosso pensamento era totalmente diferente. Isso já demonstra um grau de evolução muito grande, né? Então essa passagem, só para representar, né? Eu trouxe um videozinho para uma passagem de Jesus mesmo, né? Explicando um pouquinho desse julgamento, né? Que Jesus encontra uma situação que estão julgando uma pessoa. Vocês vão ver. Então é isso, gente. Fique com Deus.
Vou fazer a nossa prece rapidinho, mas antes de ver o vídeo, mas agradece sempre a oportunidade de estudo, aprendizado, hoje e sempre, agradecendo as bênçãos recebidas. Que assim possa ser, graças a Deus. Então olha aí, gente. Olha o vídeo aí que eu trouxe para vocês. Tchau, tchau. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga! Vamos! Vamos! Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Traga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais.